Se você é mãe e se sente sobrecarregado com as tarefas da casa, esse vídeo vai te ajudar demais. Fica com a gente. Esse é mais um episódio da série Organize Sua Vida, a série que a gente está passando aqui pela sua casa, pela sua agenda, por diversos pontos. E lógico que no mês das mães a gente vai para qual módulo? Para o módulo Vida com Crianças. A gente vai falar sobre como que você consegue organizar a sua vida e a sua cabeça tendo crianças em casa, porque a gente sabe que as crianças, elas colocam um pouco mais de desordem na nossa vida e eu vou te ajudar com isso. E o episódio de hoje é justamente pra gente trazer um ponto que eu vejo muita reclamação das mães, de que as crianças geram muita bagunça, não sabem como organiza os brinquedos das crianças, como é que coloca a casa em ordem, porém, as crianças não fazem parte do trabalho de colocar as coisas em ordem, elas não fazem parte da manutenção da casa. E o que eu quero trazer para vocês hoje é como colocar as crianças tanto crianças, tá, adolescente, como colocar os filhos dentro das atividades da casa, fazendo parte, te ajudando a manter tudo em ordem, sem que isso gere um montão de brigas, sem que seja o caos, tá? Então vamos lá, hoje esse é o tema e o que eu quero começar trazendo para vocês. Primeiro, a percepção de que ajudar em casa, e talvez o termo ajudar até nem seja o mais apropriado, mas fazer tarefas dentro de casa é uma oportunidade de desenvolvimento que a gente dá para os nossos filhos. A gente ensinar os nossos filhos a terem a habilidade da organização é um presente que a gente dá para eles, é um papel nosso como mãe poder desenvolver isso nos nossos filhos. E quando a gente faz tudo por eles, a gente tira deles a oportunidade de tentar. A gente tira deles a oportunidade de praticar. Então, muitas vezes o que você acha que você está fazendo para poupar o seu filho de uma tarefa chata, de uma tarefa que ele não gostaria de fazer, você está tirando dele a oportunidade de aprendizado dessa tarefa, de aprendizado sobre como se mantém uma casa, sobre como ele mantém o quarto dele em ordem. E isso que as crianças aprendem na primeira fase, né, e durante o desenvolvimento delas, é o que vai ajudá-las na vida futura, né? Então, a gente ajudar demais na fase em que eles poderiam estar se desenvolvendo, faz com que eles cresçam sem ter essa musculatura e sem poder realmente saber como fazer as coisas dentro da sua própria casa depois de adultos, ou no seu trabalho, ou no seu estudo. Então, você colocar o seu filho para fazer tarefas dentro de casa, de forma alguma tem que ser visto como uma coisa, meu Deus, será que eu tô sendo uma boa mãe? Nossa, vou explorar meu filho. Não, de forma alguma, tá? Todo mundo tem que aprender que a gente tem um impacto no ambiente, né? A gente gera sujeira, a gente gera bagunça. E quando a gente aprende a limpar essa sujeira, a cuidar dessa bagunça, a gente também aprende que a gente pode lidar com o que a gente faz, a gente aprende a corrigir os problemas que acontecem, a gente aprende que a gente erra sim, mas a gente corrige e a gente tem uma nova oportunidade. Então, são muitos aprendizados que vêm da prática do dia a dia, né? Então, além de você ter uma casa mais organizada, uma casa mais limpa, uma rotina mais leve, eu quero que você tenha consciência que você também vai estar dando oportunidade para o seu filho de desenvolver vários aspectos de motores, desde assim, questão de convivência com outras pessoas, como cuidar de si mesmo, né? O autocuidado. Então, tudo isso ele vai aprendendo a partir de tarefas simples de organização que a gente vai falar hoje, tá? Então, qual que é o ponto aqui, tá? Toda vez que eu falo também sobre questão de trazer as crianças mais para perto das atividades da casa, eu sempre encontro uma mãe que tem um adolescente, que tem um jovem, que tem alguém já, um filho mais velho e que tá dando dor de cabeça ainda, que ainda não entrou nas atividades da casa. Vamos falar sobre isso também, tá, mães? Mas um pouquinho mais pra frente, mas a gente vai falar sobre isso também, sobre como envolver esses adultos já, ou esses jovens nas atividades. Então, o que é legal você ter em mente para começar, tá? Que a gente subestima a habilidade ou a capacidade dos nossos filhos. E, eventualmente, uma atividade que você olha e fala assim, isso aqui eu não vou deixar ele fazer porque ele não vai conseguir. Eventualmente, ele não vai conseguir sozinho na primeira vez, na segunda vez, mas ele vai se desenvolver para conseguir fazer aquela atividade. Então, o que você tem que pensar? Olhar para a idade do seu filho e ver o que ele já poderia fazer dentro de casa. Dentro de casa, a gente tem tudo quanto é tipo de atividade. A gente tem desde retirar a lixeirinha do banheiro, né, que é tirar o lixinho, colocar uma outra sacolinha, amarrar o lixinho e trazer, por exemplo, para onde eu coloco o lixo, para a lavanderia, por exemplo.
Este não é um trabalho difícil. E aí algumas mães vão olhar, ai, mas é que vai mexer no lixo. Sim, amor, e depois lavar a mão, ensina a lavar a mão depois, né? É isso que a gente tem que ir desconstruindo essas travas, que às vezes a gente não coloca as atividades para as crianças, porque a gente fica com medos que, na verdade, eles têm que aprender a lidar com aquilo, tem que aprender a lidar que quando mexe com lixo, tem que lavar as mãos. Olha que oportunidade que você tem de ensinar isso na prática, né? Então, é isso, tá, gente? Ó, observem pela idade do seu filho, quais são as atividades que ele já tem capacidade de fazer. E aí, não vai ficar dependendo só do seu olhar de mãe, tá? Porque o nosso olhar de mãe é isso, às vezes não vê não. Então, eu vou colocar, não vou colocar aqui no vídeo para não prolongar muito, mas eu vou colocar um post lá no nosso Instagram, que se você ainda não segue, amiga, deixa eu até fazer essa pausa aqui. Siga a gente no Instagram, eu vou colocar post lá para vocês podem salvar lá com a idade do filho de vocês e olhar certinho o que dá para colocar para cada idade. E também, se você ainda não nos segue aqui, por favor, curta esse vídeo que nos ajuda muito e segue aqui no canal porque a gente tá fazendo uma série muito legal e a gente só coloca conteúdo aqui que vai te ajudar, né? A gente não coloca outro tipo de conteúdo aqui senão para facilitar a sua vida. Então, por favor, já siga esse canal, fica acompanhando a gente, tá? Então, vamos lá. Então, você vai pegar o que é adequado para a idade do seu filho e o que você tem para as tarefas de casa. O que é importante também observar aqui? Eventualmente, pode ser que você tenha uma ajudante em casa, você tem uma empregada, uma diarista, que já faz muitas coisas na casa. Eventualmente, você vai ter que tirar alguma coisa da diarista para colocar para o seu filho, porque a gente também coloca as crianças numa bolha. Vocês sabem que a gente trabalha com organização residencial e não é incomum nós atendermos pessoas que dizem, olha, eu preciso que vocês venham, por exemplo, treinar a minha funcionária, ou que vocês venham, né, me ajudar aqui na minha casa, porque eu simplesmente não sei por onde começar, eu não sei o que fazer porque eu nunca fui ensinada, porque eu nunca precisei fazer. Então, às vezes até a pessoa contrata, né, uma empregada, uma diarista, mas não sabe orientar sobre como fazer o serviço, né? Então, a gente precisa, sim, ensinar pelo menos um pouquinho para os nossos filhos. Eu não quero que ele tenha que fazer isso, puxa, eu tenho funcionários para isso, mas ensine para que ele saiba valorizar o trabalho que está sendo feito, ele saiba valorizar o que ele está recebendo. E aí, se você vê que algumas tarefas que tem, que são apropriadas para a idade do seu filho, é a funcionária que faz, então você pode conversar com a funcionária e falar, olha, agora é o fulano que vai fazer. Conversar com o filho e falar, olha, agora você vai ajudar em casa. Essa conversa também é muito legal, a gente já fala sobre isso, tá? Sobre como conversar com as crianças sobre isso. Então, assim, você vai selecionar ali quais são as atividades que você já pode delegar para o seu filho. É claro que você não vai delegar tudo de uma vez, né? Você vai levantar quais atividadezinhas que eles já poderiam fazer e a gente vai colocar numa rotina para que realmente ele consiga colocar em prática. E o que pode ser muito legal nesse momento? Você observar o que tem acontecido que tem bagunçado a sua casa, né, ou sujado a sua casa e que é responsabilidade do seu filho ou que é causado por ele. Por exemplo, ele tira a roupinha, né, no banho lá e larga no chão do banheiro. Olha, tirar a roupinha do chão do banheiro e levar no cesto de roupa suja é uma atividade que pode fazer desde que sabe andar e carregar alguma coisa, né? Você já consegue ensinar isso para ele, independente da idade. Ai, Priscila, mas é muito chato porque eu tenho que ficar cobrando, toda vez eu tenho que ficar falando. Eu vou falar, exige paciência. Não falei que você não ia ter que ter paciência, mas você vai ter que ter paciência. Se você quiser fazer isso pro resto da sua vida, você vai ter que ter um balde de paciência também. O que eu estou te falando é que você vai ter que ter a disciplina de cobrar, mas com o tempo isso vai ficar automático. E daí vai ficar automático, inclusive, outras questões. Ele deixava ali no banheiro, ele aprendeu a recolher e levar na lavanderia. Quando ele abrir uma fruta que tem um lixo, ele vai também começar a perceber que ele tem que pegar isso, porque ele que gerou esse lixo, ele tem que levar no lixo. Então isso vai se aplicando a outras coisas na vida, porque lembra, a gente está desenvolvendo a musculatura da organização, a gente está desenvolvendo uma habilidade, e aí a criança vai pegando isso e aplicando para outros aspectos da vida. E isso que é muito legal das crianças, né? Que a gente consegue ir ensinando e eles vão aplicando para outras questões na vida deles. Então, comece olhando por aí. Quais são as coisas que acontecem no dia a dia? Ele toma um café da manhã e larga tudo ali na mesa, né? Não tira nada dali. Puxa, talvez ele já possa aprender, né? Dependendo da idade, se não for derrubar nada no caminho, ele já pode aprender a tirar as coisinhas dele e levar
na pia, né? Então essas coisas assim são pequenas coisas que você vai ensinando e vai colocando numa rotina. E aí como que você, então um aspecto é você identificar, tá? E aí você vai trazer uma mudança na rotina. Então como que a gente vai trazer essa mudança na rotina? Isso vai exigir uma conversa, uma explicação. Muitas vezes as mães se estressam porque elas simplesmente começam a cobrar coisas que elas nunca falaram que o filho teria que fazer, né? Então, você tem um filho que foi crescendo nessa vibe de todo mundo faz tudo pra ele, um belo dia você olha pra essa criança, ou você olha pra esse adolescente e fala, já tem tamanho, já deveria estar levando a sua roupa para a lavanderia. Fulano, leva a roupa para a lavanderia. Que negócio é esse? Deixar aqui. Você nunca parou para explicar que isso seria uma função dele. Ele está em um mundo em que sempre largou a roupa ali e ela sempre sumia magicamente. E aí ele nunca teve que parar para pensar nisso. E a gente, na posição de quem está fazendo essa atividade, a gente simplesmente não se dá conta que a realidade que aquela criança, aquele adolescente veio, ele nunca teve que fazer isso. Por que de repente virou tarefa dele? Ninguém nunca falou isso, aí de repente ele tá sendo obrigado, de repente estão brigando com ele por um negócio que nunca foi função dele. Então essa comunicação muitas vezes é falha, porque a gente deixa para comunicar essa nossa insatisfação no momento que de irritação, no momento que enche o saco, no momento que seu copinho de paciência transborda, entendeu? Então, o que a gente está propondo aqui? Que você olhe para a sua criança, entenda em que fase da vida ela está, o que ela já tem habilidade para fazer, olha lá a tabelinha de atividades que a gente vai disponibilizar para vocês, e aí converse com essa criança. Então, dependendo da fase que ela tá, você já chega e conversa com ela. Olha, agora você tá crescendo, olha que legal, você já pode participar de algumas atividades de cuidado com a casa. E é muito legal colocar isso desde criança, porque eles gostam, as crianças gostam de sentir que estão crescendo, não sei porquê, não sabe o que espera, né? Mas as crianças gostam de sentir que fazem parte, elas gostam de sentir que elas estão maiores, que elas têm mais habilidades. Então, muito provavelmente, num primeiro momento, eles vão aceitar super bem. É muito difícil a criança não aceitar bem essa primeira exposição, né? Se você faz isso de uma forma positiva, de uma forma, olha, você tá crescendo agora, você já pode ajudar na casa, cada um faz uma partezinha, e a sua partezinha vai ser essa, tudo bem? Combina. Ó, quando você sair do banho, que você tirar a roupinha, você vai pegar a sua roupinha e vai levar lá no cesto, a mamãe vai te ajudar, tá bom? Então, nas primeiras vezes você faz junto, né, independente de qual seja a atividade, tá? Ele vai começar a aspirar a casa uma vez por semana. A primeira vez que for fazer, você vai fazer junto, a segunda vez você vai fazer junto, não vai ficar perfeito, não vai ficar maravilhoso, mas você está dando a oportunidade de aprendizado e isso vai desenvolver. Então vai exigir a sua disciplina de ficar cobrando e de não fazer por ele, né? Então assim, ensinou, foi a primeira vez, levou a roupinha, ele vai ficar orgulhoso, vai ficar feliz, né? Na segunda vez vai estar empolgado com a novidade, vai ficar orgulhoso, vai ficar feliz. Na terceira vez, ele vai preferir brincar de outra coisa, ele não vai mais querer fazer, porque é óbvio, né? A empolgação da criança passa, eu não vou mentir para vocês. E quando a empolgação passa, a motivação da mãe, a disciplina da mãe é que tem que manter a coisa acontecendo. Então você vai ter que lembrá-lo. Você lembra que é uma tarefinha sua? Lembra? Então, ai mamãe, mas eu não quero, tal. Você não vai estar dando uma tarefa super difícil. Você vai estar dando uma tarefa adequada para a idade. Então, sim, você precisa ser firme, né, e manter, falar assim, olha, é uma tarefinha sua. Você já imaginou se você acordasse de manhã e a mamãe falasse, ai, não tô afim de te dar café da manhã, tô com preguiça hoje. E eu não te desse comida? Você já pensou? Não é assim que funciona, a gente tem que fazer as coisas. Então essa é uma função sua agora, para ajudar na casa, porque todo mundo mora aqui. Então essa é a sua tarefa, é sua roupinha, você vai levar a sua roupinha lá. A sua roupinha volta pro seu guarda-roupa, limpa, dobrada, maravilhosa, cheirosa. Mas você precisa levar lá para que ela seja lavada. E aí você vai insistindo. Então, aos poucos, é na conversa, mas eu garanto para vocês que quando isso entra na rotina e quando vira uma coisa natural, ela acaba indo, essa habilidade acaba indo para outras áreas da vida, o que ajuda muito a criança. E para você começa a aliviar muito na rotina, porque a gente tem muitas pequenas coisas. O que nos cansa no dia a dia não são as coisas grandes que a gente tem para fazer, são as inúmeras pequenas coisas que ninguém enxerga e que a gente faz e que nos esgotam, né? Então essas pequenas coisas, a gente ter pequenos ajudantes,
é a melhor coisa que você pode ter acontecendo na sua casa. E como que a gente vai fazer acontecer isso e isso virar uma rotina de verdade e isso ser implantado na sua casa? Vamos falar sobre isso na próxima semana. Eu vou falar sobre a elaboração de rotina para as crianças e para a casa. Então, venha comigo assistir o próximo episódio, já dá uma olhada na sua casa, já faz essa brincadeira de ver quais atividades que podem ser para a criança, implanta uma só, não chega jogando tudo, tá? Implanta uma atividade para você sentir como como que a criança vai e depois me conta nos comentários se funcionou e na próxima semana a gente tá aqui para ajudar a montar rotina.